Entre as grandes empresas do mundo da tecnologia, a Valve é uma bem particular. Apesar de ser dona do Steam, que de longe é a loja mais popular para comprar jogos no PC, tanto é que recentemente teve toda uma discussão se é monopólio ou não, a empresa se recusa a abrir capital, é uma empresa privada de capital fechado. Isso significa que ela não tem que ficar agradando um monte de acionistas que investem capital nessas empresas de jogos sem nem saber nada de videogame e que só querem tirar o lucro o mais rápido possível no curto prazo. Comprar ação ali e daqui a 2 anos já querem que seja 300%, 500% de lucro. Por isso, na indústria de jogos, às vezes se fala do Valve Time, que seria o tempo da Valve. Eles desenvolvem os seus produtos de acordo com a necessidade deles e do que eles realmente acham que é interessante. E às vezes pode demorar 1 ano, pode demorar 10 anos, pode não sair nunca. A galera que tá esperando Half-Life 3 que o diga. E isso cria algumas situações interessantes, como a dessa semana, em que a Valve anunciou 3 novos dispositivos que, junto com o Steam Deck, vão fazer parte da família de hardware do Steam. Um novo Steam Controller, que eles estão chamando de Puck, pelo fato de ter uma extensão que serve tanto para transmissão de dados sem fio, quanto para carregar o controle encostando magneticamente nele. Um novo óculos de realidade virtual chamado Steam Frame, que traz algumas melhorias significativas em relação ao Valve Index, como por exemplo já ser um PC com processador Snapdragon 8, 16 GB de RAM e SteamOS nativo, além de ser completamente sem fio. Basta você conectar o dongle USB que vem com ele no computador, que vai transmitir os dados a 6 GHz com baixa latência e ótima qualidade de imagem. Mas é claro que o que mais chamou minha atenção, até porque aqui é um canal de hardware, foi a nova Steam Machine, que a internet está chamando carinhosamente de GameCube. Não tem pra onde, eu sou apaixonado por mini PC, por máquina TX, tanto que aqui no canal eu tenho vários shorts falando do tema e também tenho alguns vídeos longos como esse que tá no card da tela, que eu montei meu último mini PC, que é a máquina que eu uso aqui para editar vídeo. Então ver esse cubinho preto da Valve, essa frase ficou bem esquisita. Então ver essa máquina TX da Valve, a Steam Machine, me deu aquela coceirinha de que eu preciso ter 3 empregos para comprar isso, porque vai ser caro pra caralho, mas eu tô com muita vontade de ter um desses. Meu irmão, olha esse sistema de refrigeração, olha o tamanho dessa ventoinha, é gigante, e olha o tamanho desse dissipador de calor. Só por isso aí você vê que a Valve não tá de brincadeira, tem todo o design, tem todo um layout, tem toda uma construção em cima que é diferenciada e só a Valve pode fazer. Mas vamos pro principal, que são as especificações da máquina, o hardware em si, que é CPU, GPU e por aí vai. O que a gente sabe até agora é que se trata de uma CPU Zen 4 semi-customizada, com 6 núcleos e 12 threads, o clock boost até 4.8 GHz e 30 watts de TDP. É uma configuração modesta, mas é uma configuração boa. 6 núcleos e 12 threads vai durar por muito tempo, e esse TDP é bastante baixo, o que indica que é justamente uma CPU mobile, uma CPU de notebook. Essa questão não me preocupa muito, eu acho que a CPU está adequada, agora a GPU já é um pouquinho mais questionável. Se trata de uma GPU RDNA 3, também semi-customizada, aí já é um pouquinho preocupante, porque podia ser RDNA 4, com 28 cores, que no caso é Computer Units, clock boost de até 2.45 GHz, 8 GB de VRAM e 110 watts de TDP. Eu dei uma pesquisada em que GPU seria compatível, tem muita gente falando da 7600, mas a GPU que encaixa direitinho mesmo é a 7600 Mobile e a 7600M. Ela tem 28 Computer Units e também o TDP, se não me engano, é 100 watts ou é 130 watts, então tá dentro da faixa da GPU da Steam Machine. Eu diria que é um RX 7600M um pouquinho customizada, que a Valve fez algumas modificações junto com a AMD. O problema, em primeiro lugar, são os 8 GB de VRAM. Eu sou aqui uma pessoa que o tempo todo tá falando que 8 GB de VRAM é pouco hoje em dia, mesmo para Full HD, então não tem como falar o contrário nesse vídeo. E a Valve tá prometendo 4K 60 FPS. Aí já é delírio, mesmo com Frame Generation, mesmo com FSR em ultra desempenho, aí não dá, aí já é muito longe para essa placa conseguir rodar. Quer dizer, pelo menos se forem jogos AAA, né? Se for jogo indie, aí tudo bem, 4K 60 dá para rodar. E outra coisa que eu tô vendo que muita gente não tá levando em conta é que essa é uma máquina SFF, Small Form Factor, uma máquina pequenininha, uma máquina ITX. E quem trabalha com máquina ITX sabe que você acaba pagando um preço prêmio por configurações que são compactas. Então não é só um desktop, é um desktop compacto, um Small Form Factor. Vocês têm que levar em conta isso quando estiverem pensando a questão do preço, apesar de que a gente não sabe o preço ainda.
E para finalizar a configuração, a memória RAM é 16 GB DDR5, mas pelo que eu entendi dá para fazer o upgrade, é memória de notebook pelo que o pessoal tá falando. E vão ter dois modelos de armazenamento, um com 500 GB, que novamente eu acho pouco, e outro modelo com 2 TB, que aí talvez já seja demais, pode ficar um pouquinho caro. Eu acho que seria interessante se tivesse um modelo com apenas 1 TB. Tá, Agostinho, mas tirando o fato de você gostar de PC compacto, por que essa empolgação? A Valve não tentou a mesma coisa 10 anos atrás com as Steam Machine também? O grande ponto é exatamente que jogar no Linux em 2025 é muito diferente de como era 10 anos atrás, e esse é um ponto crucial para o sucesso da Steam Machine. As Steam Machines originais de 2015 e 2014 eram basicamente PCs compactos rodando jogos nativos de Linux no sistema operacional da Valve baseado em Linux. Inclusive as máquinas nem eram produzidas pela própria Valve, eram empresas terceiras que licenciavam e tinham o SteamOS instalado, então não era uma máquina completamente da Valve. O grande diferencial do SteamOS era a experiência do usuário, que foi pensada para ter uma usabilidade simples e natural como se fosse um console, só que integrado na loja e no layout do Steam. A ideia era que você botasse a Steam Machine do lado da TV ou do seu monitor, ligasse, conectasse sua conta do Steam e jogasse. Tudo isso de preferência usando um controle. O SteamOS até que funcionava bem, o grande problema é que a lista de jogos compatíveis com Linux era muito pequena. E a Valve não conseguiu convencer os desenvolvedores a portarem seus jogos para o Linux, porque não fazia muito sentido, tinha que gastar mais dinheiro, não tinha nenhuma contrapartida, e por isso as Steam Machines falharam e foram lembradas por muitos anos como se fosse uma batalha impossível da Valve contra a Microsoft. Até que em 2021, junto com a revelação do Steam Deck, a Valve anunciou o SteamOS 3.0, uma nova versão do sistema operacional que mudaria completamente o jogo. A grande revolução foi o surgimento do Proton, uma camada de compatibilidade capaz de rodar jogos do Windows no Linux sem o desenvolvedor precisar fazer absolutamente nada. Se o Steam Deck fez sucesso, pelo menos nesse nicho de PC portátil, foi graças ao SteamOS 3.0 e graças ao Proton. Agora era possível rodar centenas, ou melhor, milhares de jogos que eram exclusivos do Windows e que ninguém nem imaginava que um dia seria possível jogar no Linux. E cada dia o Proton melhora um pouco mais, aumentando a lista de jogos que são compatíveis. O grande problema hoje em dia, na verdade, são jogos com anti-cheat a nível de kernel, que aí tem problemas com Linux, e essas empresas não fazem nenhum esforço para resolver isso. Mas se tem uma empresa que não ficou feliz com o sucesso recente do SteamOS, foi a Microsoft, que viu ali o crescimento tanto de uma concorrente no sistema operacional como no nicho de PC portátil que ela quer entrar. Tanto é que recentemente a Microsoft fez uma parceria com a Asus para lançar os Xbox ROG Ally, que para mim a grande novidade ali nem é o hardware. Eu acho que a Microsoft só queria um laboratório para testar o modo portátil do Windows 11, que é a grande novidade. Pra mim, tá claro que a Microsoft percebeu que o SteamOS estava crescendo e podia ameaçar eles no longo prazo. Então eles resolveram fazer uma versão mais leve do Windows 11 e que também tivesse uma usabilidade parecida com o console. Foi aí que surgiu esse modo portátil do Windows 11. Ainda tá meio desengonçado, tem muito a melhorar, mas eu tenho certeza que vai ser esse o sistema operacional que eles vão usar no futuro console de mesa e também no futuro portátil da Microsoft. Portátil deles mesmo, não tô falando de parceria tipo esse da Asus não, um console mesmo feito pela Microsoft. Então a Microsoft está colocando as garrinhas de fora para tentar impedir a expansão do SteamOS. Aí o que a Valve faz? Pois tome um PC de mesa com SteamOS. Então para mim, o que a Steam Machine é, na verdade, é a Valve atacando a Microsoft no território dela. Ou seja, no território de PC de mesa, de desktop. E eu acho que é essa a jogada, ter um sistema operacional focado em jogos e de pouquinho tornar ele mais popular, tornar ele mais comum, naturalizar para você pensar, pô, posso colocar SteamOS também, não preciso usar o Windows para jogar. E convenhamos, o time é perfeito. Recentemente a Microsoft acabou com o suporte oficial do Windows 10 e anunciou que o Windows 11 vai ser reconstruído ao redor de IA através do Copilot. Então ter um sistema operacional alternativo, focado em jogos, sem IA, sem espionagem da Microsoft e leve, pode ser interessante para muita gente, inclusive para mim. Eu só sei que as peças estão no tabuleiro e o jogo está sendo jogado pela Microsoft e várias empresas, entre elas a Valve, nessa questão dos jogos para Linux. É por isso que a Steam Machine me empolga, é menos pelo hardware, embora eu queira muito ter uma,
e mais porque a gente está vendo ser travada na nossa cara uma batalha pelo futuro do sistema operacional de jogos. Se o SteamOS continuar expandindo, aumentando a lista de compatibilidade e resolver essa questão dos jogos online, dos jogos competitivos, é capaz da Microsoft tomar um susto e recuar em muitas decisões bizarras que eles têm tomado nos últimos anos. É isso, essa é a minha visão. Dá like no vídeo se você gostou, comenta aqui embaixo como você está vendo essas movimentações da Valve, da Microsoft, e compartilha esse vídeo com um amigo seu que vocês discutem esse tipo de coisa. Falou, até o próximo vídeo, até a próxima confusão aí do mundo do rádio.